Bom dia, então, a todos e todas. Declaro aberta a 866ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, hoje na sede da Regional Criminal, na Barra Funda. Vamos começar, então, não temos, aliás, temos atas das sessões anteriores para aprovação, da 864ª e 865ª sessões. Alguém tem alguma observação em relação às atas? Então, estão aprovadas. Em relação às comunicações da presidência, como a gente tem feito de costume, nessa semana, na segunda-feira, aliás, justificando a ausência da Defensora Pública Geral, que estou substituindo na sessão de hoje, a Defensora Pública Geral participará da abertura do ano judiciário, então, por essa razão, ela não está presente hoje na sessão. Bom, na segunda-feira, a Defensora Pública Geral esteve presente na cerimônia de assinatura de um provimento do IMESC para as consultas de telemedicina. Também tivemos, eu e ela, reunião com a assessoria de equidade de gênero. Na terça-feira, nós, junto com o Núcleo de Direitos Humanos, tivemos uma reunião com a Secretaria da Casa Civil e no Copom. Ainda na terça-feira, nós tivemos reunião com a assessoria de processos e projetos, para tratar aí dos nossos projetos para o ano de 2025, e também com a Ouvidoria Geral, com o NUDEM, o Núcleo da Mulher, e com a assessoria de equidade de gênero, para tratar, então, da situação do atendimento, da unificação, né, do atendimento das mulheres em situação de violência na Defensoria Pública. Também, na segunda-feira, eu estive com a Ouvidora Geral, na sede da Transparência Brasil, aqui em São Paulo. Nós fomos tratar a respeito da parceria que a ouvidoria tem com a Transparência Brasil e um estudo que a Transparência está fazendo a respeito das defensorias públicas. Então, tive a oportunidade, desde já agradeço a Camila, aliás, várias reuniões com a Camila essa semana, tive a oportunidade de dialogar com a Camila e com eles a respeito dos dados do atendimento da Defensoria Pública, do site da Defensoria Pública e de como a gente pode melhorar a nossa transparência. Também nós tivemos, na quarta-feira, a Defensora Pública Geral e eu estivemos na comemoração dos 190 anos da Alesp. Foi uma cerimônia muito prestigiada, todas as autoridades, as maiores autoridades do Estado estavam lá. Foi um momento também de grande honra para a Defensoria Pública, acho que talvez pela primeira vez a Defensoria Pública ocupou a tribuna, né, e teve a oportunidade de fala nessa cerimônia. Então, a doutora Luciana esteve, né, representando a Defensoria Pública Geral. Também ainda, na quarta-feira, a Defensora Pública Geral esteve junto com o Corregedor-Geral na posse da Corregedora-Geral do Ministério Público. Nós também, e ontem, na data de ontem, nós tivemos a primeira reunião do ano de toda a gestão da Defensoria Pública. Nós tratamos das nossas metas para o ano de 2025, em relação ao que a gente pretende fazer para a Defensoria Pública. Nós ainda, o coordenador-geral de administração, junto com a ouvidoria, o conselheiro Fábio Sorge e o conselheiro Alan Ramalho, estivemos no Instituto Vladimir Herzog, tratando aí do processo de orçamento participativo. Tivemos a possibilidade de dialogar a respeito do orçamento participativo também ontem, e ontem, ainda no final do dia, a Defensoria Pública Geral, eu, o coordenador-geral de administração e o coordenador da CTI,
tivemos uma reunião com a Microsoft. Nós estamos das nossas metas para o ano de 2025 é a melhoria, né, o aprimoramento e a inovação do nosso atendimento virtual aos usuários. Então, ontem nós tivemos uma terceira apresentação que foi feita pela Microsoft, de um portal de atendimento do cidadão, enfim, um novo chatbot e várias inovações. Então, ontem, no final do dia, nós tivemos essa reunião com a CTI. Nós tivemos esse ano, essa semana, a publicação do ato DPG abrindo prazo para os defensores interessados em integrar a banca examinadora de seleção continuada para credenciamento dos estagiários de direito. Essa inscrição está aberta até o dia 7. Também foi publicado no dia 6 o ato... aliás, desculpa, hoje, mudando, né, hoje foi publicado um ato da Defensoria Pública Geral nomeando 11 novos defensores que devem tomar posse nas próximas semanas. A intenção é que a gente supra, né, as vagas dos cargos em aberto e também já dê provimento a algumas das novas vagas da expansão que foi votada no ano passado. Então, a nomeação deles saiu hoje publicada no Diário Oficial. Nós também tivemos, amanhã é o nosso primeiro dia do mutirão da escola, que nós fizemos em parceria junto com a Escola de Samba Unidos do Tatuapé. Então, amanhã é o primeiro dia, nós vamos ter, além do atendimento de relações de família, né, guarda, divórcio, também amanhã haverá uma palestra do NUDEM, né, do Núcleo de Defesa da Mulher. Nós também estaremos nesse sábado e nos próximos 2 sábados, e nos próximos 2 sábados com outras temáticas. No próximo sábado, intolerância religiosa, no dia 15, e no dia 22, com também o mutirão de retificação de assento. Nós tivemos ainda muitas coisas essa semana. Nós também tivemos aqui na divisão de atendimento inicial criminal, nós tivemos, a assessora teve reunião com a assessoria criminal de qualidade, Unesc, para a elaboração do material. Então, em relação ao plantão de segunda instância, nós tivemos essa reunião foi realizada para que fosse elaborado um material para auxiliar os defensores e defensoras quando no plantão de segunda instância. Acho que nas comunicações da presidência eram essas. Ou então, hoje, vou passar para o momento aberto, vou lembrar só aos conselheiros e conselheiras que hoje nós temos a sabatina do presidente da Comissão de Prerrogativas. Então, eu vou pedir a gentileza aos conselheiros e conselheiras que, após o momento aberto, a gente faça a sabatina, e aí, então, a gente passe para o momento da fala dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos. Nós temos, eu acho que eu não tenho a lista dos inscritos para o momento aberto, só. Obrigada. Então, passando para o momento aberto, eu vou começar com o usuário da Defensoria Pública que está na Boa Vista 200, que é o senhor Luiz Cornélio da Silva. Senhor Luiz Cornélio, bom dia, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutora, conselheiros, conselheiras, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cornélio da Silva, sofri um acidente de trabalho em 2011 e estou aqui novamente diante de Vossas Excelências para fazer um pedido e um apelo que a senhora Ana Cristina Alves da Purificação, que ela possa ser responsabilizada por os crimes e falha que ela cometeu. A Defensoria do Estado de São Paulo, ela foi formada para defender, em especial, as pessoas de rua, os mais pobres, as pessoas carentes, mas na minha situação que eu me encontro, isso não está acontecendo comigo. Excelências,
O Ministério Público do Trabalho não abriu nenhum tipo de ação contra essa senhora. O Ministério Público Federal também não abriu nenhum tipo de ação contra ela. A Defensoria Pública da União também não abriu nenhum tipo de ação contra ela. A Polícia Civil também não, a Polícia Federal também não e a Polícia Militar também não. Nenhum tipo de órgão abriu. O Juizado Especial Civil, defeito, nulidade ou anulação, abriu uma ação contra essa senhora de número. Mas essa ação, esse processo, é simplesmente para receber os 10 mil e pouco que ela recebeu meu indevidamente, que ela, na execução de sentença, ela juntou um contrato de honorário fraudulento indevido, com a data de 19 de agosto de 2014. Esse contrato é fraudulento, ele não foi feito com essa finalidade. Ela juntou e assim ela conseguiu receber o meu dinheiro. O meu era pouco, mas era meu. Aí ela ludibriou a justiça com esse contrato falso que ela juntou lá. Ela conseguiu ludibriar o doutor juiz, a excelência, doutor José Wellington Bezerra da Costa Neto, que liberou o meu dinheiro, que era meu, para ela. Então, essa ação se trata simplesmente para receber o meu dinheiro de volta, que era meu e ela recebeu, juntando esse contrato de honorário fraudulento. O processo principal, esse é o processo principal. O execução de sentença, o contrato fraudulento que o contrato de honorário fraudulento que ela juntou, ludibriando a justiça, mentindo para a justiça, a data do contrato de honorários que ela juntou é do dia 19 de agosto de 2014. Não tem número de processo, não tem nada, não tem o número do processo de execução de sentença, não tem número do processo principal, simplesmente ela ludibriou a justiça, mentiu para a justiça, vindo assim receber o meu dinheiro. Então, essa ação, repito o número, Juizado Especial Civil, defeito, nulidade ou anulação, é simplesmente só para rever os 10 mil e pouco que ela recebeu meu. A competência de abrir as ações, a segunda promotoria do Estado de São Paulo, é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Faço esse apelo aqui a cada um de vossas excelências, o chefe da nação, nosso presidente, o Lula, o ministro da Justiça, o doutor Ricardo Lewandowski, e vossas excelências, que resolvam a minha situação. Desde já, muito obrigado. Obrigada, senhor Luiz Cornélio. O senhor tem comparecido há muitas semanas já, o seu processo tem sido endereçado pela Defensoria Pública. Só vou fazer um aviso para o senhor, como o senhor falou sobre dados pessoais do senhor durante a fala do Momento Aberto, quando essa fala for ficar gravada no YouTube, nós teremos que cortar essa parte da fala do senhor em relação aos seus dados pessoais. Próximo inscrito é o representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado, o senhor Guilherme do Nascimento Guiral. Bom dia, com a palavra. Olá, tá. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui, tanto de forma remota quanto presencial. Gostaria de iniciar a nossa manifestação aqui das DPESP, neste colegiado, agradecendo mais uma vez a toda a equipe da Regional Criminal da Barra Funda pela receptividade para mais uma sessão descentralizada do Conselho Superior. Iniciando aqui, nessa semana, a nossa associação visitou a unidade Itapecerica da Serra, que iniciou as atividades recentemente. Nossas impressões são de uma unidade ampla, muito organizada, com espaço adequado para atendimento à população e com condições de trabalho para servidoras e servidores. É também um local preparado para futuras expansões. É muito gratificante nós vermos a Defensoria de São Paulo chegando a mais lugares com a qualidade que nós estamos vendo dessas novas unidades.
e ficando cada vez mais próxima da população vulnerável, tornando-se uma instituição fortalecida e reconhecida pela busca ao acesso à justiça. Nessa quarta-feira, dia 5/2, estivemos no Memorial da América Latina para acompanhar a cerimônia em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais de 2.000 convidados e convidadas estavam presentes, parlamentares da atual gestão e de legislaturas anteriores, representantes dos 3 poderes e da sociedade civil. Acompanharam a comemoração. Uma parte da cerimônia foi dedicada também a homenagear as servidoras e servidores daquela casa que tanto se dedicam pelo funcionamento do Legislativo Paulista. A ASDEPESP marcou presença como uma das entidades convidadas e foi um espaço importante, uma oportunidade importante de nos aproximarmos de parlamentares e autoridades presentes e marcar a presença das nossas categorias em uma solenidade tão importante. Continuando, destacamos nesse colegiado mais uma vez a urgência da necessidade da atenção à campanha salarial de 2025. Nossa database, 1º de março, se aproxima e precisamos já pensar nas estratégias de mobilização junto às deputadas e deputados para que o projeto de lei, quando encaminhado para a LESP, tenha uma tramitação rápida e sem intercorrências. Já temos agendado uma data para início das tratativas junto à Defensoria Pública Geral e pedimos a toda a categoria que acompanhe as nossas informações que são dadas nos nossos canais. Os nossos canais da associação. Também nessa semana recebemos e-mail do diretor da escola da Defensoria Pública, EDEP, aqui o conselheiro Alan, solicitando a reunião para discutirmos a proposta de alteração da política de ajuda financeira a cursos, que será apresentada ao conselho da escola no próximo dia 24 de fevereiro. Já confirmamos o encontro e solicitamos que encaminhe a minuta da proposta para nosso conhecimento prévio e podermos aprofundar nos debates. Por fim, lembramos que hoje, 7 de fevereiro, se comemora o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Como uma entidade que tem entre seus princípios a defesa dos direitos humanos e como membro do coletivo antirracista da Defensoria, reforçamos que esta pauta deve estar sempre presente na nossa agenda de lutas. No que tange à mobilização dos povos, é necessário estarmos atentos e atentas à luta dos povos indígenas do Pará pela garantia de seus direitos e participação nas discussões da política estadual de educação escolar indígena. E fechamos o dia de hoje com a reflexão do escritor de origem indígena paraense, Daniel Munducuru. Um povo sem memória ancestral é um povo perdido no tempo e no espaço. Com isso, desejamos a todos e todas uma excelente sexta-feira e uma ótima sessão do Conselho. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pela manifestação. Agradeço também pelos elogios à unidade. Nós temos trabalhado para que todas as unidades, não só as novas, mas também as que nós já temos, estejam cada vez mais apropriadas, tanto para o trabalho dos defensores e defensoras, servidores e servidoras, estagiários, estagiárias, e especialmente para o atendimento da população. Próxima inscrita é a defensora pública aposentada, doutora Maria Dolores Massano. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos. Mais uma vez eu aqui, vocês estão até acostumados. Mas é o seguinte, é lógico que, como sempre, eu falo de valorização de defensor em todos os sentidos. Acredito que essa nova gestão vai procurar isto como finalidade, e é urgente que se faça isso até por todo o cenário nacional que a gente enfrenta. Todos os conselheiros têm falado reiteradamente sobre a Carta Nacional de todos os defensores públicos de todas as defensorias, para valorizar que a nossa carreira é uma carreira importantíssima e somos, em todo o Brasil, a carreira menor remunerada de todas, com menos estrutura de trabalho, menos servidores, menos auxiliares, menos tudo, a não ser a vontade de fazer o melhor. Isso nós temos de sobra. Então eu venho aqui pedir aos conselheiros que, o mais rápido possível, avancem nessas pautas. Nós temos pautas de aposentados também, como a folha de pagamento, que são a tentativa de modificação de sair da EPREV para voltar para a Defensoria. E, em especial, hoje, eu queria agradecer o DRH e a servidora Daniela Consenso, que sempre nos manda, os e-mails para pedir os auxílios saúde. É uma funcionária
exemplar, que sempre cuida de nos atender nas piores reclamações possíveis. E então, eu queria fazer um elogio formal a ela, porque realmente ela sempre acudiu todos os defensores, a toda a administração também, porque nós tivemos alguns probleminhas com os novos aposentados, e tanto a associação como a administração correram atrás para nos ajudar, porque é um momento de transição muito difícil. Eu espero que todos vocês passem por esse momento de transição da aposentadoria, mas não é fácil, já aviso a vocês, porque desde a folha de pagamento, a data do pagamento e todas as outras dificuldades que vêm com esse novo ciclo, nós precisamos de ajuda. Eu sou diretora de aposentados, então eu posso dizer que eu tenho falado com todos os aposentados, procurado os aposentados para ver quais as dificuldades, e são muitas que eu até não tive, mas eles estão tendo. Então, eu quero agradecer a administração, a associação, de ter nos ajudado nos momentos agora que estão havendo algumas aposentadorias a mais, mas, então eu vim aqui também para isso, não só para reclamar e pedir as coisas. Outra coisa, eu também acho necessário, o quanto antes, o PL de reajuste de vencimentos. Aposentados só recebem os aumentos no salário base. Nosso salário base ainda é muito inferior às outras carreiras jurídicas, e isso me preocupa para o futuro, e muito. Então, eu sempre venho para reclamar isso, parece até monoideia, mas não é. É uma situação de vida. Nós não sabemos quanto tempo todos nós veremos. E quando vocês aposentarem, vocês vão ver a dificuldade que é você. E você sabe que as outras carreiras, até aquela da qual eu saí sem olhar para trás, ganha mais do que eu. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje e pedir que apressem as deliberações sobre os assuntos mais necessários também para toda a defensoria. Nós estamos num momento crucial de resolvermos as coisas para que nossa carreira seja realmente uma carreira jurídica de primeira linha, para ter os melhores candidatos e os melhores defensores para atender a nossa população. Isso é o que nós temos que pensar todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dolores. Acredito que a gestão tem feito todos os esforços, envidado todos os esforços no sentido de valorização de todos que trabalham na Defensoria Pública. E aí vale tanto para a fala do Guilherme, né, o representante da Associação dos Servidores e das Servidoras, quanto para a fala da doutora Dolores, no sentido de que existe, né, a previsão orçamentária de reajuste tanto dos defensores e defensoras quanto dos servidores e servidoras para esse ano. É claro que isso, o ano legislativo abriu essa semana, então a gente tem que iniciar aí uma longa, né, jornada de negociações, tanto com o governo do Estado, quanto com a Assembleia Legislativa, para que a gente consiga não só esse avanço, mas outros que a gente precisa fazer também em relação à nossa legislação. E com relação às deliberações do Conselho Superior, entendo que a gente, de fato, tem muitos processos que estão aqui há muito tempo, mas também é importante que a gente haja com responsabilidade e com segurança, porque as decisões milagrosas e assodadas já nos colocaram em situações também muito delicadas. Próxima inscrita é a advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MST, a senhora Jéssica Gomes da Mata. Bom dia, com a palavra. Bom dia, quero agradecer Conselho Superior, Ouvidoria, por esse espaço, né? A gente sabe que a Defensoria, ela vem de uma luta da sociedade civil, então é muito importante que esse espaço seja cultivado, né, de escuta da sociedade civil. Então, agradeço muito e cumprimento pelo espaço.
Eu sou a Jéssica, sou advogada do MTST, também faço parte do mandato da deputada estadual Ediane Maria, inclusive os companheiros aí que trataram, né, dessa futura articulação com os mandatos, fiquem mais do que à vontade para nos procurar, estamos de portas abertas lá na LESP, e eu queria falar um pouquinho sobre algumas demandas que chegam muito para a gente e que acabam tendo bastante interlocução entre movimento social, mandato e defensoria pública, que são as demandas coletivas em relação a despejos, né? Então, nós, por termos uma atuação tanto no movimento social quanto no mandato, muito próxima, né, da luta por direito à moradia digna, recebemos muitos e muitos casos de pessoas ameaçadas por despejos. E por vários fatores, claro, no âmbito do movimento social, nós fazemos já a defesa das nossas próprias ocupações no movimento social. No âmbito do mandato, temos uma série de demandas. Não conseguimos atender diretamente todas essas demandas, então, muitas delas nós encaminhamos para a Defensoria Pública, né? Procuramos a Defensoria Pública porque as pessoas, geralmente, que nos procuram, se enquadram justamente, né, no perfil de atendimento da Defensoria, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Então, eu queria compartilhar algumas das experiências que nós temos tido, né? Claro, sempre com a cooperação, e quero registrar meu agradecimento e admiração pela ouvidoria e pelo núcleo de habitação da Defensoria, que sempre nos ouvem, nos recebem, né, com as demandas que nós trazemos, mas nós temos tido algumas experiências que colocam desafios mesmo para o atendimento dessas pessoas que nos procuram, né? Então, muitas vezes, a gente, no momento de encaminhar, a gente vendo que não vai conseguir atuar diretamente no caso que aquela pessoa nos traz, a gente fala, já foi na Defensoria Pública? Muitas vezes a resposta é, não, já fui e eles não vão atuar no meu caso. Não, já fui e eles não querem saber da gente. E para nós, claro, inicialmente era uma surpresa. Bom, mas eles fazem um trabalho muito bom. O que está acontecendo? Né? E a gente vê que muitas vezes esse problema é no atendimento, no primeiro atendimento, né? No fluxo de captação dessas demandas. Porque as pessoas chegam e elas, num primeiro momento, elas têm muita dificuldade de conseguir comunicar o caso, o caráter coletivo do caso. Tem uma questão que é, claro, um movimento social estruturado como é o MTST, não vai ter esse problema, a gente vai ter sempre alguma liderança para conseguir indicar individualmente, para conseguir encaminhar um caso que é coletivo pelo individual. E tem advogados para auxiliar, como apresentar a demanda. Agora, tem outros casos que a própria comunidade, ela sequer tem essa referência de uma pessoa que é a liderança para fazer esse acompanhamento. E essa uma pessoa, às vezes, que está mais disposta a ir atrás, às vezes ela não se sente na posição de representar o todo, ou ela sente que aquilo pode ser um fardo muito grande de um acompanhamento, porque ela ouve, às vezes, na triagem. Ah, não, você tem que trazer o documento que comprove que todo mundo da comunidade é vulnerável, né, do ponto de vista econômico. Pessoal, mas ninguém vai querer me dar os dados de quanto eles recebem, né? Tem várias dificuldades em relação a isso. Tem as dificuldades em relação a casos, né, que é uma coisa muito importante, que são os despejos administrativos. Muitas pessoas chegam com uma demanda gravíssima de uma ameaça de despejo administrativo e ouve, não, se não tem processo judicial, a Defensoria não atua. Ponto final, não atua, pode voltar para casa porque não adianta, a gente não vai atuar num caso que não seja judicial. E as pessoas, não, mas eu ouvi dizer que não vai atuar. Então, a pessoa já fica numa situação muito difícil, a gente sabe que não é bem assim. Também tem questões em relação ao advogado e a pessoa não entender a atuação da Defensoria como custos e como representante da parte. Isso fica muito confuso em casos coletivos, porque tem muitas comunidades em que, vamos dizer, 3 pessoas acionam um advogado e estão representadas nos autos por um advogado, só que o resto da comunidade não. Né? Muitas vezes, ela chega na Defensoria, falam, não, já tem advogado no caso. Aí, para a Defensoria poder atuar, teria que sair. A pessoa não entende, não, mas ele não é meu advogado. Ele é advogado de uns 3 que tem lá, da rua de trás, na minha, não. E cria-se uma dificuldade muito grande, e no atendimento inicial, seja por telefone, seja presencial, essas pessoas não se sentem acolhidas, elas não entendem, e no final parece que a Defensoria só não quer atender para elas. Claro que a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né, de adaptar um fluxo para isso, mas essa é a impressão que fica.
Então, queria expor essas dificuldades e dizer que acho que é muito importante a gente desenvolver um fluxo que seja capaz de atender essas demandas de caráter coletivo, principalmente considerando os ganhos que a gente teve, né, em relação a isso nos últimos anos, principalmente com a DPF 828. Então, obrigada pelo espaço, era isso. Muito obrigada, doutora Jéssica. Acho que o atendimento coletivo e o atendimento às demandas coletivas na Defensoria Pública é um desafio, de fato, que a gente já tem discutido no Conselho durante muitos anos. Alguns modelos foram já tentados pela Defensoria, mas, sem dúvida, nós precisamos de aprimoramento sempre, né, e é importante que a fala, né, daquilo que a gente precisa melhorar, então agradeço a sua manifestação. Próxima inscrita é representante da União Movimento de Moradia, a senhora Marlene Ribeiro de Souza. Bom dia, com a palavra. Bom dia, estou muito feliz de estar mais uma vez no Momento Aberto. Fiquei surpresa do endereço novo, né? Mas que estava acostumada a ir lá na Boa Vista, mas Casa Nova quer dizer que a gente tem mais capacidade de atender mais pessoas, né? Isso é importante e eu fico feliz por isso. A minha demanda é um pouco parecida com a da Jéssica, por estar atuando no movimento de moradia. Eu conheci a Defensoria através do movimento de moradia, fui para as ruas, pedi o fortalecimento da Defensoria, e pelo que eu vejo aqui, acho que vai ser necessário fazer esse movimento mais uma vez, estamos dispostos a isso. Aqui vocês contem conosco, assim como nós, do movimento de moradia, sempre podemos contar com a Defensoria Pública, durante esse período todo, desde 2006 até hoje. É isso, a gente gostaria de falar, já falei algumas vezes nesse momento, mas vou vir de novo para fazer essa fala, para esse momento do primeiro atendimento que teve mudanças, né, de como era lá atrás, quando começou a Defensoria, para hoje. E eu acho que a pandemia deu uma boa... foi um bom momento para isso acontecer, esse distanciamento de site, de ir para o site. As pessoas mais leigas, que quem precisa mais desse serviço, são as que menos têm acesso a isso. Então, a dificuldade é essa. Facilita para vocês, mas dificulta para quem está lá na ponta, que às vezes não tem, só sabe mexer mesmo naquele WhatsApp, que põe aquele crédito no celular ainda. Tem muita gente que usa o celular pré-pago, nem todo mundo tem acesso ao Wi-Fi. É difícil. E fora o acesso do Wi-Fi nos grandes extremos da cidade, que também é difícil de ter acesso à internet. Então, eu vim pedir, mais uma vez, para que vocês se sensibilizem de fazer uma retomada, conversar entre vocês qual o melhor caminho, o que pode ser feito a curto prazo, para que retome esse atendimento coletivo na Defensoria, sem ter que passar pelo site ou ter que ficar ligando naquele 0800, que às vezes as pessoas perguntam as coisas e quem atende do outro lado não sabe dar a informação correta. E na primeira vez para a pessoa ligar, fica difícil mesmo falar seus dados pessoais, passar essas informações de salário, porque as pessoas, vocês entendem como que as pessoas são desconfiadas, né? Então, por essas pessoas, eu vim aqui hoje pedir para que vocês se sensibilizem. E depois da pandemia ficou muito pior esse acesso na Defensoria. Eu acho que a Defensoria tem que ser assim, portas abertas, de verdade, sabe? Tem que estar com portas abertas assim para atender o povo. Então, se naquele momento não tem como atender, fala, vem esse dia, vamos, ou coloca 2 dias da semana para atender esse público, sabe, assim, coletivo. Vamos atender nas terças e sextas, nas terças e quintas, enfim, não sei. Depois vocês pensem aí. E o outro ponto é esse das emoções administrativas, que está acontecendo muito. Eu sou da Zona Sul e eu estou atendendo chamados de casos de remoções no processo administrativo. Então, chega o guarda metropolitano, que a subprefeitura manda para os locais, eles batem na porta, ninguém atendeu, eles começam a derrubar os barracos, as casas, algumas de alvenaria, mas mais barracos, e começam a derrubar, e a pessoa foi levar a criança na escola, ou foi num atendimento numa UBS, e quando volta começa o desespero, o choro, porque a casa está no chão, né? A pessoa já não tem quase nada, e o pouco que ela tem é dessa forma que é tirado. Para mim, isso é uma violência muito grande, né? E como assistente social, saber que tem colegas
né, da unidade, da subprefeitura, que falam que são assistentes sociais, vão na unidade, falam que vão voltar, e quando mandam, vai a polícia lá para derrubar as casas. Isso é muito ruim, né, para nós que estamos nessa profissão. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui nesse momento, que esses casos administrativos da prefeitura estão acontecendo, agora está acontecendo lá no extremo sul, depois de Parelheiros. Tem famílias que não saem mais para levar a criança na escola, as crianças não estão indo na escola, pode ser que o Conselho Tutelar até bata na porta desses pais, achando que eles não querem mandar os filhos para a escola, mas é para garantir o teto, para que, enquanto leva o filho na escola, no período de meia hora, quando voltar, nem ela nem a criança tem mais um lá. Né, e como União do Movimento de Moradia, estamos dispostas aqui à defensoria, se precisar, que a gente vai para as ruas pedir o fortalecimento para contratação de mais defensores, que a gente sabe, sim, que nunca é suficiente, e estamos dispostas a ir para a rua, para Paulista, para onde for, para Brasília, onde tem que vir, conte conosco. Obrigada. Muito obrigada, senhora Marilene. Eu vou pedir, acho que a dona Marisa também já está anotando os dados ali para a gente poder entrar em contato em relação a essa informação das remoções da Zona Sul. Com relação à porta de atendimento, eu comungo do entendimento da senhora de que a Defensoria Pública deve estar sempre de portas abertas, e não obstante a gente tenha o atendimento hoje agendado, a todas as unidades, ainda que a pessoa não consiga se agendar pelo 0800 ou pelo site da Defensoria, se a pessoa comparecer à unidade, o agendamento das pessoas, seja um agendamento individual ou coletivo, ele pode e deve ser feito na unidade, para que os servidores da Defensoria devem fazer o agendamento do atendimento, né? Eu acho que tem uma vantagem do agendamento, que as pessoas não precisam mais ficar naquelas filas imensas que a gente também tinha, o que também era muito ruim, perder o dia todo ali para ser atendido, mas é importante, e a senhora tem toda a razão, de que a Defensoria Pública tem que ter as portas abertas para fazer o atendimento, e as pessoas precisam ter o acesso. Então, muito obrigada pela sua manifestação. Encerrado o momento aberto, hoje nós temos a sabatina da presidência da Comissão de Prerrogativas. Então, com a anuência dos conselheiros e conselheiras, nós vamos fazer, antes da manifestação dos conselheiros sobre os assuntos diversos, a sabatina do defensor público inscrito. Então, eu vou pedir para colocar o doutor Rafael Rodrigues Veloso no link e chamar o processo. Então, vou chamar a pauta, o processo SEI 2025-0001-167. A interessada é a Defensoria Pública Geral do Estado. O assunto, abertura de inscrições para a função de presidente da Comissão de Prerrogativas ao mandato 2025-2026. O relator é o conselheiro Fábio Jacinto Sorge. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, conselheiro Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Abrir aqui a tela. E aqui para o doutor Rafael me ver. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia ao Rafael, parabenizá-lo pela inscrição. Tive acesso ao currículo dele enquanto elaborava o voto. Pude notar que o Rafael é um colega extremamente preparado, extremamente qualificado, já vem exercendo a função, né, há algum tempo, tem uma atuação aí vasta na área da execução criminal, principalmente em Araraquara, atua aí no núcleo. Então, eu vou fazer algumas perguntas, Rafael, sobre a sua atuação, já que, na verdade, nós estamos tratando de uma recondução, você já é o atual presidente. Pergunta sobre a atuação prática e eventuais temas aí que são importantes para os colegas para compreenderem o funcionamento da comissão. Primeira pergunta... Conselheiro Fábio, só, se você me permite, acho que pela questão do regimento, a gente preciso que você leia o relatório, e aí ele vai fazer uma exposição de 15 minutos, e aí a gente vai abrir para suas perguntas e dos demais conselheiros. Desculpa, conselheiro. Imagina, eu que estou comendo aqui o procedimento. Bom, trata-se de procedimento aberto para a escolha do presidente da Comissão de Prerrogativas ao mandato de 2025
2026. O defensor público Rafael Rodrigues Veloso foi o único inscrito. Ele é o atual presidente da comissão. É o relatório. Bastante singelo, presidente. Obrigada, conselheiro. Doutor Rafael, bom dia. O senhor está com a palavra pelo prazo de 15 minutos para a apresentação do seu plano de trabalho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui a presidência, na figura da excelentíssima doutora Bruna Simões, em nome de quem eu estendo os cumprimentos aos demais conselheiros e também aos servidores presentes aqui, e, por fim, todos aqueles que se encontram remota ou presencialmente acompanhando a presente sessão. Não poderia iniciar também antes de agradecer a todos os colegas de comissão de prerrogativas, e aqui eu cito os doutores Gabriel Kenji, Iago de Menezes, Luciano Masson e Rafael Álvares Moreno, os quais, de maneira hercúlea, fizeram todas as atribuições da comissão serem possíveis, aos pés dos quais aqui eu me rendo em agradecimento por tamanha dedicação. Aproveito o ensejo também para agradecer todos os servidores que me acompanharam durante esse período, o Jackson, que fez um trabalho impecável, e depois foi sucedido pela Renata e, por fim, pela Bruna, todos os quais eu também aqui agradeço. E, de certa forma, eu quero agradecer também pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui mais uma vez perante este Conselho Superior, passando por uma sabatina. Mas antes de eventuais perguntas, eu queria aqui me justificar. Segundo Clóvis de Barros Filho, a ética é o compromisso inegociável com a vida que vale a pena ser vivida. E tenho que a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que temos a dedicação pelo próximo e também buscamos a realização dos nossos sonhos. E enquanto eu era estudante e tinha o sonho de ingressar na Defensoria Pública, achava que o maior desafio seria esse. Mas, em verdade, depois que ingressamos nos quadros, vemos que, concretamente, os nossos desafios vão aumentando cada vez mais. Desde a assunção de um cargo com um volume inenarrável de trabalho e depois a assunção da coordenação auxiliar da regional em execução criminal e também, como dado aqui pelo relator, com atuação no núcleo especializado em situação carcerária, pude ver que esses desafios foram, com o tempo, aumentando. E aqui, todos esses desafios me trouxeram situações que me levaram a certos tipos de constrangimentos. Por exemplo, em atuação em plantão presencial, tive também inviabilizado o acesso em unidade prisional, já tive até mesmo a própria viatura em uma determinada ocasião, sendo objeto de uma revista vexatória. Todas essas situações me levavam a indignações e foi por isso que eu resolvi ingressar na Comissão de Prerrogativas à época como membro. E aqui surge o porquê da tutela das prerrogativas. Eu pude experimentar situações que não foram agradáveis, mas que ligaram um alerta sobre a importância das nossas prerrogativas institucionais para a nossa atuação. E conforme Daniel Sarmento, as nossas prerrogativas são instrumentos para o fiel exercício das nossas funções institucionais. Instrumentos estes que não podem ser dissociados da nossa realidade empírica. E assim devemos ter o fortalecimento dessas prerrogativas para viabilizarmos aí o pleno exercício das nossas funções institucionais, ao fim alcançando assim de maneira concreta também o acesso à justiça. Acesso à justiça este que é um direito humano básico, conforme Capelletti, e faz parte do assim chamado núcleo essencial, conforme Ana Paula de Barcelos. A importância do acesso à justiça é tamanha que na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é tido como norma de ius cogens. Isso foi retirado, por exemplo, no julgamento do caso Goiburu e outros versus Paraguai. E aqui eu estou falando tudo isso para justificar a importância aí da tutela das prerrogativas institucionais. Até porque, vejam, colegas, e aqui eu peço a licença para chamá-los assim também,
A Defensoria Pública, ela tem esse dever, essa missão constitucional de prestar assistência jurídica e gratuita integral à população vulnerável e tem essa responsabilidade, inclusive, diante de eventuais omissões que poderão ensejar até mesmo a responsabilização internacional do Estado, a título de exemplo, o que já foi decidido no caso Juano Torres versus El Salvador pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas todo esse conceito de lutas parece ser óbvio para todos aqueles que se colocam ao lado dos indivíduos que a sociedade emudeceu, tentando atuar como porta-voz deles, dos vulneráveis, e tendo a intrepidez de tentarmos ser agente público de transformação social, fazendo uso aqui da nomenclatura dada por Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas isso não é algo pessoal, é algo da instituição. Todo esse contexto de lutas podemos verificar em vários precedentes. A exemplo aqui eu trago o próprio poder de requisição, em que um dispositivo da Constituição Estadual do Rio de Janeiro foi questionado na ADI 230 por prever ali o poder de requisição em detrimento de autoridades públicas e também de autoridades privadas. E, à época, erroneamente, a jurisprudência entendeu que esse poder dava à Defensoria Pública uma espécie de configuração de um superadvogado, e foi julgado naquela época inconstitucional. Mas vejam, colegas, a Defensoria Pública não tem um regime jurídico igual da OAB, e é por isso que, através da Emenda Constitucional 80 de 2014, no título 4, que trata da organização dos poderes, dentro do capítulo 4, que trata das funções essenciais da justiça, a Defensoria Pública topograficamente saiu da seção 3 e foi para a seção 4, separada, portanto, da OAB, e tem, sim, um regime jurídico diverso, razão pela qual, posteriormente, nos informativos 1045 e 1067, foi consolidado o poder de requisição, finalmente, para a Defensoria Pública. Isso vale também para a tutela dos direitos transindividuais, que, além de função institucional do artigo 4º da Lei Complementar 80, é prevista também como uma prerrogativa institucional na Lei Complementar Estadual. E, em relação a isso, no início, a Defensoria Pública representava os interesses de associações. Posteriormente, a Defensoria Pública passou a atuar no âmbito transindividuais através da conformação com os órgãos públicos previstos no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, para tão somente após a Lei 11.448 de 2007 ser prevista no rol de legitimados à propositura da ação civil pública. E, mais uma vez, sofremos ali um ataque a partir da DI 3943, questionando a nossa legitimidade ativa aí para o ajuizamento da ação civil pública. E aqui é importante concluirmos que, naquele momento, foi confirmada a legitimidade da Defensoria Pública, julgando-se improcedente, portanto, referida à ação direta de inconstitucionalidade. E aqui é importante também trazermos o paralelo do questionamento feito pela então ministra Carmen Lúcia, a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública, a quem interessa alijar a Defensoria Pública do processo constitucional democrático dos direitos transindividuais. Essa pergunta eu vou além, e aqui também pergunto a quem interessa ter uma comissão de prerrogativas fraca, a quem interessa que a tutela das prerrogativas não se dê de uma maneira efetiva. E é por isso que, em abril do ano passado, enviamos um processo, uma proposta que foi votada à unanimidade pela Comissão de Prerrogativas, tentando trazer um avanço ao nosso regime jurídico para que possamos ter melhores condições de trabalho e que essa situação de esvaziamento da comissão não se repita. Mas esse contexto de lutas, como eu disse e repito, não é algo que acompanha tão somente um ou outro defensor, mas isso faz parte da conformação da própria instituição. Vejam, o surgimento da Defensoria Pública se deu através de um movimento de luta pela Defensoria Pública feito pela sociedade civil. E também existe a luta para a consecução e a previsão de direitos e, posteriormente, para a efetivação desses direitos previstos. E aqui me parece que a coragem é algo
indissociável de todos os membros da Defensoria Pública, que me parecem ouvir bem o conselho de Nelson Hungria, ao preverem que ninguém é obrigado a anotar na cartilha dos covardes nem dos pusilânimes. Aristóteles fala que a coragem é a maior das virtudes humanas, porque da coragem todas as demais virtudes são retiradas. Não há justiça sem ter coragem. Não há, portanto, defensoria pública sem ter coragem. E me parece que os colegas defensores e defensoras públicas entendem esse recado e também temem não o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E aqui eu tenho vários exemplos de bons, ou melhor, de excelentes colegas defensores públicos que, por não temerem e por terem coragem na tutela das prerrogativas, enfrentaram as mais variadas violações e, consequentemente, foram objeto de desagravos perante este Conselho Superior. Isso tudo me serve de motivação para me colocar aqui também à disposição da instituição para, de alguma forma, tentar ajudar na consecução dos fins constitucionais. E, diante disso, pergunto por que termos uma comissão de prerrogativas? Vejam, colegas, mais uma vez, o artigo 4º, inciso 9 da Lei Complementar 80, de 1994, prevê como função institucional e, portanto, de todos os membros, a tutela das prerrogativas. E, assim sendo, surge a pergunta de quem caberia essa tutela. Vejam, o STJ, no informativo 742, julgando o recurso em mandado de segurança número 64.917 de Minas Gerais, ele deixou claro que não se trata de uma legitimidade exclusiva da Defensoria Pública Geral, mas trata-se de uma legitimidade disjuntiva, sendo possível até mesmo formar-se um litisconsórcio ativo facultativo entre Defensoria Pública Geral e eventual membro que queira, por exemplo, impetrar algum remédio constitucional em detrimento de violações de prerrogativas. E, diante disso, surge a pergunta: já que é dever, inclusive no Estado de São Paulo, conforme o artigo 164, inciso 7 da Lei Complementar Estadual, como é dever de todo membro a tutela das prerrogativas, por que termos, então, uma comissão de prerrogativas? E aqui, excelentíssimos conselheiros e excelentíssimas conselheiras, parece-me claro que a deliberação 270 de 2013, em suas entrelinhas dentro das competências da comissão, trouxe a criação do colegiado para blindar os colegas desse tipo de situação. E aqui eu me faço mais claro. Assoberbados pelo excesso de trabalho e talvez com uma pouca infraestrutura disponível, os colegas não teriam condições suficientes, talvez nem mesmo a expertise necessária para enfrentar eventuais violações de prerrogativas. Talvez não merecessem ter o desprazer de ter que fazer representações contra autoridades públicas outras, em outras instituições, em outras esferas de poder. E é por isso que justifica-se a criação da comissão e a tentativa de fortalecê-la para que essa tutela seja ainda mais eficaz. E é esse o entendimento na gestão atual da comissão, ao lado de tantos colegas empenhados, em que temos nos esforçado, em que pese a ausência de afastamento, para entrarmos em contato no mesmo momento em que somos provocados, reunirmos com os colegas que entram em contato conosco e, de certa forma, exaurirmos todas as providências, o que aconteceu no último ano. Todos os processos que foram encaminhados para a Comissão de Prerrogativas tiveram as providências exauridas. Tivemos muitos casos positivos, com respostas positivas de interessados que tiveram as providências alcançadas e situações de fato modificadas após a incursão da Comissão de Prerrogativas na tratativa. E, além disso, passamos a atuar também de uma esfera preventiva. Enviamos diversos comunicados para a carreira, por exemplo, esclarecendo questões envolvendo a própria criação e consolidação da Comissão de Prerrogativas, sobre o poder de requisição, sobre o ingresso em unidades prisionais sem a necessidade de passar no scanner corporal, sobre o acesso aos autos processuais, sobre a entrevista reservada e todas essas outras questões. Mas, para concluir,
fora essa questão da atuação repressiva e preventiva da comissão, fazendo alusão aqui à finalidade de ser expressão e instrumento do regime democrático, prevista lá no artigo 134 caput da Constituição, após a emenda constitucional 80 de 2014, tentamos sempre trazer uma gestão dialógica, e aqui eu posso citar diversos exemplos no momento oportuno, em que tanto os conselheiros eleitos quanto os conselheiros natos participaram de diálogos com a comissão, e podemos também ter uma atuação proativa, como, por exemplo, na semana passada, visitamos a criação da nova unidade em Itanhaém, participamos de reuniões com a direção no foro local, verificamos as instalações dadas aos colegas ali e também participamos de algumas incursões e unidades prisionais, o que revela uma atuação dinâmica da comissão na presente gestão. Muito obrigado, eu me coloco à disposição de todos aqui com muita coragem, com muita disposição, sentindo-me honrado por estar aqui mais uma vez e dizendo, eis-me aqui, estou à disposição de todos vocês para eventuais perguntas e colocações. Muito obrigado. Muito obrigada, excelentíssimo doutor Rafael Veloso, pela exposição, pela candidatura e também pelo trabalho que foi feito nesse último ano à frente da Comissão de Prerrogativas. Eu passo a palavra agora de volta ao conselheiro relator para que realize as suas perguntas, agora sim, e na sequência aos demais conselheiros também, que peço que se tenham perguntas, se inscrevam no chat para que a gente possa se organizar. Muito obrigado, presidente. Bom, agora no momento oportuno, Rafael, bom dia, parabéns pela manifestação, pela inscrição. Eu tenho algumas perguntas um pouco sobre o funcionamento da comissão, que você já até descreveu aqui na sabatina, e um pouco sobre como os colegas podem acionar a comissão, que eu acho que são pontos fundamentais. Então, em primeiro lugar, eu ia pedir para você descrever um pouco como é que foi o exercício desse mandato, o que você achou que são os pontos de destaque. Você já tratou um pouco disso na sabatina, mas mais para você enfatizar o que você achou de mais importante, também que você relatasse quais foram as dificuldades que você enfrentou aí no exercício do mandato. Perfeito. Pois não, doutor Rafael, com a palavra. Obrigado. Excelentíssimo conselheiro Fábio Sorge, eu agradeço pelas perguntas, pela relatoria e também pelo auxílio aí na marcação da sabatina para um dia disponível, dada a agenda aí das semanas passadas não ter o cabimento. Muito obrigado, meus sinceros agradecimentos. Em relação ao funcionamento, aqui explicando, a regulamentação da Comissão de Prerrogativas é feita pela deliberação 270 de 2013 deste Conselho Superior, e ali o funcionamento prevê reuniões ordinárias mensais pelo colegiado, que é composto por 4 membros designados pelo Conselho Superior e 1 pela Defensoria Pública Geral, então somos 5 membros no total, e estes 5 membros, eles fazem ali a distribuição dos processos, em que pese a deliberação não tem um critério objetivo, partimos da distribuição por ordem alfabética para que não haja nenhum desequilíbrio ali na atuação de todos os membros. Então, os processos, conforme a outra pergunta feita por Vossa Excelência, chegam à comissão através do acionamento, via de regra, por e-mail, em que o interessado ele leva a reclamação ao e-mail da Comissão de Prerrogativas, juntando ali documentos que comprovem o alegado. Essa reclamação que entra por e-mail é autuada na respectiva sub e, posteriormente, é distribuída para um destes 5 membros que eu acabei de explicar. Desses 5 membros, portanto, um será o relator daquele processo e levará para a próxima reunião ordinária deliberarmos sobre as providências que poderão ser tomadas. Obviamente, existem situações que os processos são arquivados por não se verificar, por exemplo, nenhum tipo de violação de prerrogativa ou ser caso de uma ofensa pessoal ou não dizer respeito com o exercício das funções. Mas, por outro lado, existem várias possibilidades que surgem quando a Comissão de Prerrogativas vota esse tipo de demanda. Então, podemos verificar reuniões a ser feitas com os interessados, e isso é até um compromisso que eu fiz, de sempre tentar conversar com os interessados antes de tomarmos qualquer tipo de providência. Podemos oficiar as autoridades responsáveis e também tomar medidas de índole administrativo-disciplinar
nas outras esferas e nas outras carreiras, valendo sempre ali da ponte e da expertise inescapável da Corregedoria Geral, que em diversos momentos nos auxiliou na tomada desse tipo de iniciativa. Então, não há aqui uma fórmula sobre o que pode acontecer na votação, mas tentamos sempre trazer soluções pontuais aos casos que nos são levados ali de violação de prerrogativas. E os exemplos são mais variados, como falta de entrevista reservada nos plantões presenciais, ou até mesmo no Fórum da Barra Funda, que é outra questão que enfrentamos, e os ingressos nas unidades prisionais, eventuais revistas vexatórias, e são vários os casos que colegas tiveram alguma indisposição com autoridades, outras que podemos reunir, conversar com as autoridades, explicar ali a atuação da Defensoria Pública e quais as prerrogativas que possuímos. E, em último caso, esgotadas as tentativas extrajudiciais, tomamos as providências judiciais ou até mesmo as provocações das esferas outras competentes para apreciarem as matérias. Em resumo, é isso. Muito obrigado, Rafael. Queria perguntar também a você o seguinte, qual foi ou quais foram as maiores dificuldades que relatadas pelos colegas? Quer dizer, qual é o assunto mais recorrente, o que mais chega aí para a comissão de prerrogativas nesse sentido? O que vocês têm na sua observação, o que chega mais aí para vocês? Conselheiro, excelentíssimo conselheiro Sorge, dificuldades de defensores ou dificuldades de membros da comissão? De defensores. Depois a gente vai para dos colegas, dos defensores. Tá, ótimo. Pois bem, as dificuldades são as mais variadas possíveis. E aqui eu cito alguns exemplos. Já tivemos que enfrentar falta de intimação pessoal em alguns processos, falta de observação do prazo em dobro, em algumas situações, falta de permissão de acesso em algumas unidades também, isso são temas que já foram levados, o descumprimento do poder de requisição, não disponibilização de acesso a autos processuais. Então, vejam, todas aquelas prerrogativas previstas, tanto no artigo 128 da Lei Complementar 80 de 94, como aquelas outras previstas no artigo 162 da Lei Complementar Estadual, eu posso passar inciso por inciso aqui com vocês que teremos algum precedente de violação. Então, não é algo isolado. Me parece, sobretudo nos locais em que a Defensoria Pública está chegando, as autoridades desconhecem o nosso regime jurídico. E aqui eu ressalvo mais uma vez a importância da participação que temos feito ao lado da Assessoria de Relações Institucionais, visitando as unidades do plano de expansão, para que essas reuniões possam assegurar, primeiro, em um primeiro momento, a apresentação institucional, e em um segundo momento, podermos criar laços com as autoridades locais, possibilitando aí o esclarecimento sobre o nosso regime jurídico, até porque essa atuação preventiva da Comissão de Prerrogativas faz com que as demandas não se acheguem e não se avolumem, dadas as reclamações repetitivas destes dispositivos que são violados na prática de muitos colegas. Queria tratar agora, como Vossa Excelência relatou, da questão das dificuldades da comissão, né? Quais as dificuldades que Vossa Excelência, como presidente aí da comissão, nota, percebe, e que poderiam ser, qual a visão de Vossa Excelência, quais são as melhorias que poderiam ser feitas aí para facilitar ou auxiliar o trabalho da comissão de prerrogativas? Obrigado, conselheiro. Eu entrei na comissão de prerrogativa por uma inquietude com as violações que ocorreram comigo. Eu levei isso ao conhecimento da comissão e tive respostas exitosas que transformaram o meu local de atuação. E eu tive a pretensão de poder ajudar nesse tipo de atuação também. Então, naquele momento, eu entrei como membro e ali eu pude perceber que, sob a presidência anterior, vários mandatos foram sendo somados a outros, em até mesmo violação à própria deliberação, porque não tínhamos interessados. Não tínhamos outros interessados, como continuamos não tendo. A comissão, em relação aos membros, é muito complicado, e o que vemos é um esvaziamento da comissão de prerrogativas sem qualquer lógica plausível,
como se fosse de menor importância a atuação. E aqui foi muito difícil conseguir colegas tão dedicados e aguerridos para poderem dividir a comissão comigo. Então, não foi algo fácil, porque não temos qualquer tipo de incentivo para o exercício dessa função. Então, não temos afastamento. Os colegas têm um volume razoável de trabalho com os processos que são distribuídos. Não temos aqui critérios bem definidos sobre substituições da presidência, sobre os critérios para atuação com os serviços burocráticos da comissão. Dividimos aqui o secretariado com este Conselho Superior e, inevitavelmente, os nossos compromissos podem colidir, mas acabamos ficando na subserviência de ter que ter um dia e hora disponível para podermos realizar as nossas reuniões, sempre de maneira subsidiária. A quantidade de membros ela ainda é diminuta, somos apenas 5 para lidar com as violações do Estado inteiro. Então, assim, não há um critério bem definido sobre as questões envolvendo ali o acesso à informação e a proteção de dados. Temos tido aqui o zelo para que todas as reclamações que saiam da comissão para virarem representações em esferas outras, taxarmos questões envolvendo dados pessoais, porque ainda não temos a regulamentação sobre isso na nossa deliberação atual. Existem várias falhas na deliberação 270, e é por isso que antes da atual gestão assumir, antes do término do pleito eleitoral, no mês de abril do ano passado ainda, a comissão estudou cuidadosamente todos os dispositivos da deliberação 270 e propôs uma nova deliberação com riqueza de detalhes, explicando artigo por artigo e falha por falha da deliberação anterior. Esse processo SEI, ele é de número 2024, 10.010, que foi anexado ao 10.093. Esses processos estão pendentes de serem pautados aí perante o Conselho Superior, mas trazem a possibilidade de este colegiado discutir aquilo que já foi aprovado à unanimidade da Comissão de Prerrogativas, tendo a pretensão de fortalecer o nosso regime jurídico e, como explicado na minha fala inaugural, servir de instrumento para que todos possam executar as funções institucionais em plenitude. É isso. Perfeito. O meu aqui tá. Gostaria de também perguntar, Dr. Rafael, sobre uma questão um pouco mais ampla. O que a Defensoria, como instituição, e aí todos que fazemos parte dela, pode fazer para criar uma cultura de respeito às prerrogativas? O que nós podemos atuar, né? Excelência estava fazendo referência à deliberação, propósito de mudança de deliberação, até um assunto interessante para a gente voltar a rediscutir nesse colegiado esse tema. E o que a instituição como um todo pode fazer para criar uma cultura de respeito às nossas prerrogativas? Porque é um ponto que todos nós ainda percebemos diversas violações, como Vossa Excelência relatou. O que institucionalmente pode ser feito? Muito obrigado, conselheiro. Em relação ao respeito às prerrogativas, vejam, temos sempre duas possibilidades de atuação, de maneira preventiva e de maneira repressiva. De maneira preventiva, a instituição deve sempre priorizar os diálogos com as autoridades outras para, em primeiro lugar, esclarecer o nosso regime jurídico e também estabelecer uma relação amistosa para que esse regime jurídico seja respeitado. Este é o primeiro passo. Mas caso, mesmo assim, isso não ocorra, aí passamos para a segunda etapa, que é a atuação repressiva. E aqui, infelizmente, atuamos das mais variadas formas, tentando, mais uma vez, oficiar as autoridades responsáveis, tomar providências dentro das corregedorias respectivas daqueles que violam as nossas prerrogativas e, se o caso, até mesmo providências judiciais. Conforme eu já esclareci, isso é um dever de todos os membros, que é resguardado lá no artigo 164, inciso 7 da Lei Complementar Estadual. Todos os membros possuem o dever de tutelar as prerrogativas, inclusive mediante ações judiciais que não são da atribuição exclusiva da Defensoria Pública Geral, ou seja, não se pretende aqui trazer um ônus desproporcional à gestão para também tutelar as prerrogativas. Então, todos os membros possuem esse dever e a comissão,
caso esteja amparada com seu regime jurídico de maneira concretamente consolidado, terá condições suficientes de atuar nessas duas frentes, desonerando a Defensoria Pública Geral, desonerando os colegas que porventura queiram, lembrando da legitimidade que também possuem, para que a Comissão de Prerrogativas possa blindar os colegas e tomar essas providências tanto no âmbito preventivo quanto no âmbito repressivo. Uma última pergunta, doutor Rafael, que acho que é fundamental. Vossa Excelência já disse sobre a questão dos canais de comunicação, mas eu gostaria que Vossa Excelência reforçasse, né? O defensor, a defensora que sofre aí uma violação de prerrogativa, seja numa visita à unidade prisional, seja na sua atuação perante o Tribunal do Júri, seja numa audiência, como é que ele pode acionar a comissão, os canais de contato, Existem canais de contato também para questões mais urgentes, né? Às vezes você tem uma violação que está acontecendo aí e precisa de uma atuação mais efetiva. Então, só para a gente passar para os colegas que estão nos acompanhando também, saberem de todos esses canais aí de contato. Perfeito, conselheiro. Mais uma vez, o e-mail da Comissão de Prerrogativas é a forma principal de contato para levarem as demandas, né? Mas todos os colegas, quem quiser, eu posso passar também o meu contato pessoal, mas também pelo Teams, em que pese eu não tenha afastamento, eu sou instado a me manifestar praticamente todos os dias sobre questões de interesse da comissão. Então, os colegas me chamam pelo Teams para tirarem eventuais dúvidas, se é caso ou não de violação de prerrogativas, ou até mesmo pelo meu telefone pessoal, que eu deixo à disposição de todos aqueles que tiverem interesse, eu posso compartilhar para que tenham esse acesso livre e direto comigo, mas repito, para encaminhamento de demandas, as demandas formalmente devem ser encaminhadas para o e-mail da Comissão de Prerrogativas. Perfeito. Bom, queria agradecer ao doutor Rafael, parabenizar pela atuação na presidência da Comissão de Prerrogativas, desejar todo sucesso no exercício do próximo mandato e me colocar à disposição para qualquer coisa que tiver, qualquer demanda do Conselho. Já pesquisamos aí a deliberação, vamos atrás de fazer essas alterações que são importantes, que Vossa Excelência sugeriu. Então, eu encerro, agradeço e devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Fábio. Próxima inscrita para fazer as perguntas é a presidenta da Associação dos Defensores e Defensoras, das Defensoras e Defensores Públicos, doutora Jordana. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, né, o colega Rafael Veloso pela explanação que realizou aqui nessa sessão, né, a respeito do trabalho na Comissão de Prerrogativas, e cumprimento o Rafael também, estendo esses cumprimentos aos demais colegas que compõem a Comissão de Prerrogativas, né, Gabriel Kenji, Iago Menezes, o Iago que inclusive está presente aqui na sessão, hoje representando a 2ª Subdefensoria Pública Geral, Rafael Moreno, Luciano Masson, a associação, enquanto entidade de classe, também trabalha, né, nas prerrogativas, na defesa das prerrogativas das defensoras e dos defensores públicos associados. Como muito bem exposto pelo Rafael, a prerrogativa, ela é um instrumento, não é um fim em si mesmo, ela pertence ao cargo e ela tem o objetivo de garantir que a defensora e o defensor possam exercer plenamente as suas funções constitucionais. Então, nesse sentido, defender as prerrogativas é também defender a qualificação do trabalho da Defensoria Pública, né, o acesso à justiça à população vulnerável do nosso Estado. A associação também, nesse trabalho de defesa das prerrogativas, realizou, em junho de 2023, o lançamento da política permanente da Associação de Defesa das Prerrogativas e Direitos das Defensoras e Defensores Públicos Associados. Nesse trabalho, muitas vezes a associação tem uma interlocução muito próxima com a Comissão de Prerrogativas, então gostaria de registrar o agradecimento da associação por todas as vezes em que o colega Rafael atuou em conjunto conosco, foi muito receptivo às demandas que nós apresentamos, às sugestões que nós apresentamos, inclusive foram realizadas reuniões da comissão na sede da associação, e esse trabalho, essa interlocução próxima, né, e complementar,
entre a comissão e a associação. É um compromisso também nosso para que tenhamos cada vez mais as nossas prerrogativas respeitadas, né? O Rafael apresentou muito bem o trabalho, né? E entre esses avanços, essa atuação preventiva, né? E não apenas uma atuação reativa. O Rafael também reportou, né, que todos os casos encaminhados à comissão tiveram as suas medidas exauridas, então isso também é motivo merece o nosso reconhecimento pelos esforços do Rafael e dos demais colegas que compõem a comissão, mesmo com uma estrutura enxuta, conseguiram, né, realizar esses trabalhos com toda a responsabilidade, com toda a competência, e então gostaria de expressar, não tenho perguntas, já foi contemplada pelas perguntas do conselheiro Fábio Sorge, mas gostaria de parabenizar o Rafael e os demais colegas da comissão pelo trabalho que vem realizando à frente da Comissão de Prerrogativas, né, expressar o total, integral e restrito apoio da associação aos trabalhos da comissão, né, e também para que tenhamos sempre nessa atuação colaborativa entre a associação e a Comissão de Prerrogativas, e para que a gente tenha uma comissão cada vez mais estruturada, cada vez mais robusta. Como qualquer política pública, ela precisa de investimento público, ela precisa, né, que seja cada vez mais estruturada. Então, também coloco a associação à disposição desse colegiado para trabalharmos em conjunto pelo aprimoramento dos trabalhos da comissão. Eram essas as considerações, né? Então, agradecer, parabenizar o Rafael, colocar a associação à disposição e desejar um ótimo também trabalho aí em continuidade ao que já vem sendo realizado. Eram essas as considerações, eu agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigada. Então, próxima inscrita, a conselheira Suhaile Fernandes. Bom dia, com a palavra. Bom dia, agradeço a presidência, cumprimento a todos os conselheiros e conselheiras e agradeço a recepção na unidade. Queria cumprimentar o candidato Rafael Veloso, candidato no meu concurso, do 8º concurso, que vem fazendo um trabalho importante na presidência da Comissão de Prerrogativa, que é uma comissão de extrema relevância para a nossa instituição, seja em relação aos temas sensíveis que nós enfrentamos na luta pela garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade, em especial quando tratamos de violação de direitos humanos. Eu tenho 2 perguntas apenas, muitas delas que eu ia fazer já foram esclarecidas pela sua fala, principalmente aquelas relacionadas aos obstáculos enfrentados para que a comissão de prerrogativa se expanda. E a minha pergunta se refere às reflexões que a Comissão de Prerrogativa tem realizado, não apenas na violação de prerrogativas, no contato, né, com o sistema de justiça, mas também no âmbito, por exemplo, dos territórios, das delegacias de polícia e das autoridades policiais. Essa é uma reflexão que está à frente da Comissão de Prerrogativas, no sentido de refletir sobre quais são, né, as prerrogativas que um defensor ou uma defensora tem na sua atuação no âmbito desses espaços, principalmente diante da ampliação da nossa atuação, que não está mais nos fóruns apenas, mas, por exemplo, nos plantões de manifestação, seja de delegacia, seja em loco, acompanhando as manifestações, mas também outras atuações dos núcleos especializados. E a minha segunda pergunta é sobre quais pontos você considera importante deste conselho e também, né, da administração superior em termos de apoio e suporte para a comissão de prerrogativas. E aqui eu reforço, enquanto conselheira, a importância desse conselho se debruçar sobre os 2 procedimentos que tratam de alterações, né, da comissão de prerrogativa, visando fortalecer esse órgão. E agradeço novamente a sua disponibilidade para exercer esse cargo. Obrigada. Doutor Rafael, com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima conselheira Suhaile, é um privilégio poder vê-la na composição deste Conselho Superior. Sinto-me representado por ter uma colega de concurso também exercendo tão relevante função. Em relação ao que foi perguntado, veja, sobre a atuação nos territórios, tivemos já uma provocação em um processo que tratou dessa matéria. Eu estive presente no mutirão de atendimento lá no Melhado, ocasião em que, lá em Campinas, né? Ocasião em que pudemos
verificar ali algumas atuações e também ter a notícia de algumas violações e desrespeitos envolvendo o núcleo de habitação. E também colegas já provocaram, também do núcleo de habitação, provocaram a comissão para debruçarmos sobre a atuação em áreas e zonas de risco, sobretudo em cargos da Macro-10, em que as pessoas, os defensores públicos, não tinham um protocolo de atuação sobre o que fazer, como contactar a sociedade civil, como ir até esses locais de risco, locais de exposição. Antes de terminar e exaurir as providências, fizemos diversas reuniões em que participaram os representantes dos núcleos de habitação, de urbanismo e também de direitos humanos. Participou também a Ouvidoria Geral, à época a direção da EDEP e várias propostas interessantes para padronizarmos essa atuação foram feitas. Pegamos ali como parâmetro um ato normativo, uma resolução do Ministério Público de São Paulo que trata a sua maneira sobre esse tipo de atuação e levamos esse ato normativo ao conhecimento de todos aqueles que estavam ali se reunindo e várias propostas interessantes foram feitas. Isso tudo foi documentado na nossa reunião e foi encaminhado para a Defensoria Pública Geral e, mais especificamente, hoje está com a Assessoria Civil para eles debruçarem ali sobre uma proposta de regulamentação desse tipo de atividade, até porque os defensores que participam e se expõem a esse tipo de situação, eles devem ter, pelo menos, de certa forma, nortes a seguirem em situações semelhantes. A forma de apresentação, a forma de contato com a comunidade local, o contato ou não com as forças de segurança pública, a identificação visual, são várias questões que são importantes de serem padronizadas e esclarecidas para os colegas que ali atuam. Em relação às manifestações e às delegacias, é mais uma demanda que a Defensoria Pública acaba talvez deixando passar por faltar braços e pernas. Então, a comissão hoje, como já esclarecido, possui uma estrutura defasada, mas entendo que essa atuação preventiva é muito importante, fazendo-se presente também nos locais de manifestações, nas unidades em que temos plantões presenciais e nas delegacias também. Então, acaso tivéssemos maior relevo normativo, teríamos condições ali de também ocupar esses espaços e ajudar os colegas na execução das suas funções institucionais. É isso, obrigado. Doutora Suhaili, tem mais alguma pergunta? Então, muito obrigada. Próxima inscrita conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, bom dia, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todas e todos. Senhora presidente, eu já vou iniciar esclarecendo que eu não tenho qualquer questionamento ao excelentíssimo defensor público e presidente da nossa Comissão de Prerrogativas, Rafael Veloso. Vou parabenizar inicialmente o conselheiro relator, conselheiro Fábio Sorge, pelo voto, e, claro, parabenizar o Rafael Veloso pelo excelente trabalho que vem desempenhando frente à Comissão de Prerrogativas, e também, né, pela sua disponibilidade em continuar exercendo um bom trabalho. Rafael, saiba que Vossa Excelência tem a admiração aqui desse defensor, e pode contar com esse conselheiro, com o conselho em geral, né, mas com esse conselheiro em particular, em todos os projetos e tudo aquilo que Vossa Excelência entender necessário para o avanço e para a melhoria da nossa Comissão de Prerrogativa. Então, fica aqui o meu registro, meus cumprimentos, meus parabéns, e devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Obrigada, conselheiro Leonardo Nascimento de Paula. Próximo inscrito, conselheiro Alan Ramalho, bom dia, com a palavra. Bom dia a todos e todas, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Também queria aqui enaltecer o voto do relator, conselheiro Fábio Sorge, mas, sobretudo, também prestar um testemunho e também enaltecer o trabalho do presidente da Comissão de Prerrogativas e de toda a comissão, aqui também estendo ao Iago também e aos demais componentes da comissão. Rafael, queria também me colocar à disposição como conselheiro,
como defensor público, eventualmente como diretor da Escola da Defensoria Pública, a todos os projetos e todos os avanços que a Comissão de Prerrogativas tende a contribuir, já tem contribuído, em especial, sob a presidência dedicada de Vossa Excelência. E nesse ensejo, nesse contexto, eu queria também só fazer uma breve pergunta de como Vossa Excelência, a comissão, tem entendido o papel da comissão, tanto na recepção dos novos colegas defensores e defensoras, e também na formação continuada, pensando especialmente que esses colegas, novos defensores e novas defensoras, têm assumido os postos, os cargos nas novas unidades da Defensoria Pública. E todos nós sabemos como é onerosa essa instituição, essa mudança de cultura local, de afirmação das prerrogativas da Defensoria Pública, às vezes um vencimento do desconhecimento dessas prerrogativas, ou mesmo ofensas dessas prerrogativas. Então, é um papel importante que Vossa Excelência tem e tem realizado com excelência na prestação de suporte a esses colegas defensores e defensoras que estão nessa importante missão de expandir e consolidar o modelo público de acesso à justiça, de assistência jurídica integral e gratuita. Então, queria novamente agradecer, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela disposição à continuidade e apenas fazer essa pergunta a Vossa Excelência. Doutor Rafael, com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo conselheiro Alan, saiba que a admiração ela é recíproca. Quero aqui, inclusive, agradecer por todo o esforço por parte da Escola da Defensoria Pública também, em fazer esse diálogo e inserir a Comissão de Prerrogativas na formação dos novos colegas. E aqui eu destaco a participação neste ano em 2 oportunidades no curso de preparação à carreira. E essa participação ela é sobremodo importante porque já para os colegas ingressando na carreira, temos ali a possibilidade de esclarecermos como que é o fluxo de trabalho da comissão, disponibilizar nossos canais oficiais e também os canais particulares para eventual contato. Então, vejam, o colega e a colega que acabou de entrar na instituição já terão o contato direto ali com a Comissão de Prerrogativas no curso de preparação e vão entender como entrar em contato e fazer eventual reclamação. E, além disso, também a Defensoria Pública está executando um plano de expansão e dialogando com a assessoria de relações institucionais, como eu já falei aqui hoje também, nos colocamos à disposição para fazer visitas às novas unidades. E aqui eu cito o exemplo de semana passada, em que fomos até Itanhaém, vimos as instalações, que também isso é prerrogativa institucional prevista lá no artigo 162 da nossa lei complementar estadual, as instalações serem condignas ao exercício das nossas funções. Então, fomos e fizemos uma visita presencial, eu e o excelentíssimo Dr. Gabriel Kenji, fomos até Itanhaém, vimos a obra da nova unidade e também vimos as instalações das salas no Fórum de Itanhaém, oportunidade em que realizamos uma reunião com a diretora do foro. Então, é importante a realização desse acompanhamento com as novas unidades e, posteriormente a isso, de uma maneira geral, além dos novos colegas, a carreira como um todo, a Comissão de Prerrogativas enviou vários comunicados neste ano sobre a minha gestão, esclarecendo detalhes e minúcias sobre as mais variadas prerrogativas. Esses comunicados foram enviados pela mensageria institucional, mas também constam do site da Defensoria Pública para todos aqueles que tenham interesse em acessá-los. Então, são frentes possíveis para fazermos aí o acompanhamento dos novos colegas e a orientação também da carreira como um todo. Muito obrigado. Próximo inscrito é o conselheiro... Aliás, doutor Alan, o senhor terminou. Desculpa, obrigada. Próxima inscrita é a ouvidora-geral da Defensoria Pública, doutora Camila Marques. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas, a todos. Cumprimentar o presidente da Comissão de Prerrogativas, o defensor Rafael
Veloso. Rafael, a gente já pôde, acho que, falar um pouco sobre isso, mas a nossa gestão da ouvidoria tem uma preocupação muito profunda com relação às violações de gênero e pensar uma atuação interseccional de gênero e raça na defensoria como um todo. E queria aqui compreender se a comissão, nesses últimos períodos, já conseguiu traçar um diagnóstico das principais violações que as mulheres defensoras acabam enfrentando no seu dia a dia. A gente sabe que isso pode acontecer e é comum que aconteça, né? E também, com relação ao nono concurso, a gente sabe que esse nono concurso foi um marco para a defensoria, porque possibilitou o ingresso de pessoas trans e também defensores negros, e que a gente sabe também que são pessoas muito atravessadas por uma série de violações que também podem alcançar aqui a camada das suas prerrogativas. Então, queria saber, Rafael, que vocês, né, como que vocês já atuaram nessa perspectiva de gênero e raça nos últimos anos e como você também pretende aprofundar essa atuação e esse olhar para os próximos períodos. Obrigada. Muito obrigado, ouvidora geral. Pois bem, isso tudo tem total relação com a tutela das prerrogativas. Vejam, a atuação da Defensoria Pública, antigamente, partia-se de um pressuposto de uma classificação tradicional, em que era vinculada ali à hipossuficiência, ou seja, vulnerabilidade econômica. Mas, posteriormente, passamos a ter uma classificação contemporânea, prevendo não apenas os vulneráveis econômicos, mas como todos os outros tipos de vulneráveis também. E aqui eu faço referência a Cláudia Lima Marques, que cita como exemplos os vulneráveis fáticos, técnicos, informacionais, dentre outros. E aqui, tratando da vulnerabilidade, também relaciona-se o conceito de hipervulneráveis, que acabam somando esses critérios, e também de interseccionalidade na violação de direitos humanos, na sobreposição de vários fatores, ou seja, o nosso público não é apenas o hipossuficiente econômico, mas também os vulneráveis em sentido amplo, que devem ter aí a representação da Defensoria Pública nas mais variadas frentes. Em relação a isso, temos a sensibilidade de entender o impacto desproporcional que existe em detrimento de certos grupos vulnerabilizados e, por isso, termos maior atenção na nossa atuação. E aqui, por exemplo, cito a existência de deliberações deste Conselho Superior, inclusive prevendo esses importantes avanços aí sobre a reserva de vagas a essa população que também atendemos. Vejam, em relação a isso, é até uma diretriz dada pelo próprio acesso universal à justiça. Quando tratamos aqui das barreiras a esse acesso à justiça, Mauro Capelletti e o Brian Garf trouxeram 3 ondas renovatórias que posteriormente foram atualizadas pela doutrina. Então, a questão envolvendo gênero, hoje já é trabalhada por todos, aqui eu cito Franklin Roger, como a 7ª onda renovatória do acesso à justiça, ou seja, essas intersecções entre gênero também acabam influenciando o acesso da pessoa ou não à justiça como um todo, e a Defensoria Pública deve estar, sim, sensível a isso. E além de ser algo envolvendo o público que atendemos, também é algo que envolve os próprios defensores e defensoras públicas. E aqui temos uma própria implicação de a forma como essas pessoas podem ingressar nos quadros da instituição, e por isso a política de cotas é tão importante. E aí, fazendo um paralelo com a tutela das prerrogativas, eu cito aqui, por exemplo, a questão do scanner corporal, em que, inevitavelmente, esse impacto desproporcional acaba gerando um maior transtorno e uma maior exposição, sobretudo do público feminino. Por exemplo, as mulheres se sentem, com razão, muito mais constrangidas a terem que passar sobre eventual scanner corporal e acabam deixando de fazer atividade de maneira justificada. Inclusive, colocamos isso no comunicado enviado para toda a carreira, inclusive fazendo menção ao comunicado da Corregedoria Geral de que não configura falta disciplinar a negativa do ingresso em unidade prisional que exija
exames ou submissão a procedimentos que causem constrangimento. Então, é nesse sentido o nosso entendimento de que devemos conjugar a sensibilidade com a população que representamos, até como uma decorrência inexorável do acesso à justiça e da barreira que isso traz consigo, mas também trazer aí essa sensibilidade para o quadro também interno da Defensoria Pública, através de, por exemplo, o fortalecimento dessas políticas de cotas e assegurar o acompanhamento desses colegas que recém ingressaram na carreira, para que eles não tenham ainda mais um impacto desproporcional no desrespeito de suas prerrogativas, e é por isso que a comissão estará totalmente à disposição deles também. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rafael. Camila. Doutora ouvidora. A senhora tem mais alguma pergunta? Então, o próximo inscrito é o conselheiro Rafael Camarão. Bom dia, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Quero inicialmente saudar e agradecer a disponibilidade do nosso colega Rafael Veloso, pelo trabalho que ele já desempenhou à frente da Comissão de Prerrogativas, por se disponibilizar a continuar à frente desse órgão. É um trabalho bastante qualificado, bastante meticuloso e bastante desgastante do ponto de vista da energia que ele precisa despender diariamente para exercer essa função que é tão importante para a nossa instituição, para os colegas da base. É muito difícil a gente lidar diretamente com as violações das nossas prerrogativas, e é essencial que a gente tenha um órgão como a Comissão de Prerrogativas bastante fortalecido, bastante enérgico e bastante atuante, como tem sido sob a presidência do Rafael Veloso, para que a gente tenha condição de desempenhar as nossas funções da maneira mais tranquila e adequada possível. Quero saudar aqui também os nossos colegas Gabriel Kenji e Rafael Moreno, que fazem parte da comissão, que auxiliam diretamente aí no desempenho das funções. Tenho certeza que o seu próximo mandato, Rafael, vai ser bastante proveitoso, como foi, de fato, o último período que você esteve à frente da comissão. E quero aproveitar, inclusive, a oportunidade de dialogar com o nosso colega Iago, que faz parte da Comissão de Prerrogativas, está aqui representando a 2ª Subdefensoria Pública Geral, para dizer que a gente precisa reestruturar e transformar a Comissão de Prerrogativas num órgão que tenha mais condição de ajudar os colegas da base no dia a dia dos nossos trabalhos. E, nesse contexto, é essencial que a 2ª Subdefensoria Pública traga para o colegiado a proposta de deliberação que foi aprovada pela Comissão de Prerrogativas, que está sob relatoria da 2ª Subdefensoria Pública Geral, com o objetivo de reestruturar o órgão e conceder à Comissão de Prerrogativas uma estrutura que permita que o seu presidente e os seus membros, de fato, lutem pelo respeito às prerrogativas dos colegas que estão atuando na base e, consequentemente, pelos direitos dos nossos usuários. A gente precisa que esse debate seja trazido para o colegiado, a gente precisa avançar nessa discussão com urgência para que a gente consiga, de alguma maneira, qualificar ainda mais a atuação da Comissão de Prerrogativas. Eu acho que esse é um ponto essencial que deve estar aqui na pauta do colegiado nas próximas semanas. A gente já teve alguns debates sobre isso em outros momentos aqui do Conselho Superior, no mandato anterior, mas a gente ainda não tinha um processo amadurecido nem para iniciar essa discussão. O que foi feito aí dentro da própria comissão, trouxe uma proposta de deliberação que reestrutura o órgão, transforma a Comissão de Prerrogativas num órgão de maior relevância institucional e maior relevância política para fazer frente às demandas que os colegas trazem diariamente para o Rafael Veloso. E aí fica aqui, então, o meu pedido, Iago, para que você, não só como representante da 2ª Subdefensoria Pública, mas também como membro da Comissão de Prerrogativas, sensibilize a gestão para que a gente possa discutir esse assunto o quanto antes aqui no colegiado. E aí encerro aqui, Rafael, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, a tua parceria de sempre. Você, sem sombra de dúvidas, é um defensor muito qualificado, tanto na atuação de base na VEC, quanto na atuação na Comissão de Prerrogativas. A tua competência, a tua dedicação são ímpares na instituição, e eu posso dizer com todas as letras que nós temos muita sorte de poder contar com a tua atuação por mais esse período à frente da Comissão de Prerrogativas. Obrigado, presidente. Obrigada, conselheiro Rafael Camarão. Próximo inscrito, conselheiro
terceiro subdefensor público-geral, doutor Bruno Baguin. Bom dia, com a palavra. Bom dia, obrigado, presidente. Presidente, eu não vou fazer nenhuma pergunta, só queria parabenizar aqui o colega Rafael Veloso, agradecer pelo trabalho que ele vem exercendo à frente da Comissão de Prerrogativas e sempre ressaltando a importância desse cargo, né? Eu atuei como defensor já ao longo dos 15 anos de carreira, visita presídio, já enfrentei violações de prerrogativas, sei da importância dessa função. Parabenizar também os colegas que integram a comissão e apenas isso. Então, parabenizar o colega Rafael e devolvo a palavra. Muito obrigada, conselheiro Bruno. Em nome da gestão, também, de novo, vou parabenizar o colega Rafael Veloso pelo trabalho à frente à Comissão de Prerrogativas, assim como ele, os demais membros, que fazem um trabalho bastante árduo e muito qualificado na frente dessa importante função para a nossa instituição. Tenho certeza que eu tenho recebido com alguma frequência as reuniões da comissão ali no espaço da primeira sub, e é uma satisfação recebê-los, e tenho certeza que nós avançaremos aí com os pedidos que foram feitos pelo doutor Rafael. Passo a palavra ao relator, conselheiro Fábio Sorge, para a leitura do voto. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de procedimento aberto para a escolha do presidente da Comissão de Prerrogativas ao mandato 2025-2026. O defensor público, Rafael Rodrigues Veloso, foi o único inscrito. É o relatório. O defensor público, Rafael Rodrigues Veloso, é o atual presidente da Comissão de Prerrogativas e se candidatou para uma recondução para o mandato de 2025-2026. Em sua inscrição, Vossa Senhoria apresentou currículo robusto, com destaque para atuação como professor substituto de Direito, Processo e Prática Processual Penal na Universidade Federal de Uberlândia, professor responsável pela prática processual penal no Escritório de Assistência Jurídica Popular e ainda como professor coordenador e orientador em temas afetos ao direito e ao processo penal, bem como responsável por organizar atividades práticas relacionadas à matéria. Além da atuação na docência, o defensor público Rafael Veloso ressaltou a sua experiência na Defensoria Pública, primeiro na capital e depois na comarca de Araraquara, desde 1º de junho de 2020, onde atua na 9ª Defensoria Pública, com atribuição exclusiva em execução criminal, lidando com os processos físicos e eletrônicos, tanto do DECRIM quanto da Vara das Execuções Penais locais relacionados à Penitenciária de Araraquara, CR masculino de Araraquara, CR feminino de Araraquara, CDP de Itaiúva e Penitenciária Feminina de Guariba. Ademais, é coordenador regional em execução criminal, na Regional de São Carlos, desde junho de 2021, bem como membro do Conselho da Comunidade de Araraquara, desde novembro de 2021, e ainda membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, UNESC, desde julho de 2023. Por fim, ressaltou ser presidente da Comissão de Prerrogativas da Defensoria do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 2024. Como se verifica, trata-se de colega qualificado e que exerce com esmero a presidência da Comissão de Prerrogativas. Assim, preenchidos os requisitos legais, voto pela indicação do defensor público Rafael Rodrigues Veloso para o cargo de presidente da Comissão de Prerrogativas no mandato 2025-2026. É como voto, presidente. Em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns ao colega Dr. Rafael Veloso pela recondução. Desejamos boa sorte e um excelente trabalho à frente da condução da Comissão de Prerrogativas. Encerrada a sabatina em relação à Comissão de Prerrogativas, nós consensuamos aqui, conselheiros e conselheiras, em fazer a pausa para o almoço. Retornaremos às 13h30. Agradecemos a todos e todas. Retornaremos, então, às 13h30 para a manifestação dos conselheiros por assuntos diversos e a votação dos processos na pauta. Até a mais.